Torcida Paulista. Bem, a Torcida Paulista de hoje entrevista Dr. Ives Gander da Silva Martins, advogado tributarista, jurista e membro do Conselho Consultivo do São Paulo Futebol Clube. Dr. Ives, como o senhor avalia o jogo do Brasil de ontem à tarde, pelas quartas de final? O primeiro tempo foi muito bom. Eles conseguiram pressionar, perderam diversos gols. O Hulk levava sempre vantagem, mas chutava mal. E se tivesse marcado mais uns 2 gols, e era possível, porque criaram oportunidades para tanto, teríamos um segundo tempo muito mais tranquilo. Ocorre, todavia, que o segundo tempo, como tem acontecido no Brasil, cada vez que o time adversário passa a pressionar, aconteceu com o Chile, aconteceu com o México, o ataque desaparece e o Brasil recua excessivamente, levando a torcida e os próprios jogadores a terem receio de um empate ou de uma derrota e passam a rifar a bola. Ontem, embora os zagueiros tenham jogado bem, no momento de pressão da Colômbia, eles rifavam a bola, chutavam para frente, o que invariavelmente caía nos pés dos colombianos. Tenho a impressão que ainda falta padrão de jogo. E agora vamos ter um problema seríssimo, sem o líder, que é o Thiago Silva, e sem Neymar, que é o jogador único com genialidade dentro do time brasileiro. Os outros são jogadores esforçados, bons, mas normais. O Brasil vai ter dificuldades. Eu, pessoalmente, entendo que nós precisamos de alguém com agilidade, com versatilidade, e eu arriscaria, no lugar de Neymar, recuar o Hulk e colocar o Bernard na ponta, que é jovem, brilhante, dribla bem, tem velocidade e talvez pudesse ser um fator determinante em desequilibrar a defesa alemã, que é uma defesa muito forte. Evidentemente, nós vamos ter um problema na zaga. Dante tem uma vantagem de ser mais alto que o outro zagueiro, pelo menos parece, mas ser mais alto nas fotografias, e vamos ver o que vai acontecer. O Correia Alemanha também não está jogando um bom futebol, ele joga um futebol muito organizado, uma seleção efetivamente disciplinada, o que não é a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem disciplina nenhuma. A Alemanha, ao contrário, joga disciplinado. No segundo tempo, a França dominou e, entretanto, não conseguia furar. E todas as bolas em que terminou criando perigo decorreram mais jogadas individuais, como a do Benzema no último minuto, mas não foi a característica do jogo. Por essa razão, eu entendo que, nada obstante estarmos com um time desfalcado e sem um jogador genial como é o Neymar, se o Filipão conseguir disciplinar a seleção brasileira, fazer com que sigam rigorosamente, não façam, por exemplo, o erro do Maicon, que perdeu a bola e originou o pênalti a favor da Colômbia, se forem rigorosamente e procurarem ter erro zero, eu tenho a impressão que o Brasil poderia passar pela Alemanha. Mas se continuar um time desorganizado, quando é pressionado, joga bem quando está no comando do jogo. Mas quando pressionado é um time desorganizado, eu tenho muitos receios de que o Brasil possa não passar para a próxima fase. Torço para que passe e espero que o Filipão incuta na cabeça dos jogadores que durante 93 ou 94 minutos que deverá durar uma partida, eles tenham que estar totalmente centrados, não rifarem a bola, saberem perfeitamente que só o Brasil será campeão se tiver essa capacidade de disciplinadamente furar a boa equipe alemã. Dr. Ives, quanto à questão do psicológico, você acha que o Brasil se desestruturou ontem psicologicamente após o primeiro gol ou após a saída do Neymar? Acho que ele se desestruturou psicologicamente no momento em que tomou um gol legitimamente anulado e se percebeu que a defesa estava
absolutamente insegura. Basta dizer que daquele gol anulado, corretamente anulado, que estava em impedimento, até o momento em que o Feio tomaram o gol e o Nielmar veio a ser chargeado pelo jogador colombiano, o Brasil já estava numa posição defensiva e rifando a bola e não jogando com a cabeça, com a disciplina, com a organização que se espera de um time no Mundial. Mais duas perguntas rápidas, doutor Ives. Muitos sites, jornais questionam, e pela internet inteira se questiona, se a entrada do colombiano teria sido intencional a ponto de fazer esse tipo de lesão ao nosso atacante o Neymar. Você acha que seria possível um tipo de atitude dessa por parte de um profissional? Não, que foi intencional, pulo para fazer a falta foi. Agora, intencional para lesar, eu não acredito. Nenhum jogador procura intencionalmente machucar o outro. Até porque podem ser companheiros nos clubes em que vierem a ser contratados. Que foi intencional a falta, não há a menor dúvida, procurou realmente chargear. Mas não creio que tenha sido para alijar o Neymar do jogo. Perfeito. E, por fim, a última pergunta. O senhor acha que a saída do Neymar pode provocar aquele efeito que às vezes provoca em um time da falta de motivação ou uma apatia ou uma falta de raça com a saída de um grande líder? Dê uma chacoalhada no time e arranque raça aonde até agora não vimos em plenitude, ou seja, sai leite de pedra. Eu tenho a impressão que pode acontecer essa solidariedade até para dar alegria ao Neymar. Lembro um campeonato em que o Brasil foi campeão mundial sub-20. Nesse campeonato, o capitão do time Brasil era um bom zagueiro para a época, infelizmente a sua carreira não foi brilhante, foi do Bruno Vini, e ele se machucou logo no início, era o líder do time, o que levava o time, que dava estabilidade ao time. Daí os jogadores brasileiros se uniram e se comprometeram a dar o título em homenagem ao Bruno Vini, que assistiu todos os jogos, já aqui em São Paulo, por causa da sua lesão. E foi campeão mundial. É bem verdade que nós tínhamos o nosso time, o ataque formado por Lucas, Oscar e Neymar. Eram todos sub-20. Fomos campeões mundiais contra Portugal. Acho que a solidariedade pode acontecer, como aconteceu naquele campeonato, e o Brasil vir a ser campeão em decorrência de uma dedicação maior de todos os jogadores, a finalidade que todos desejam, que é a conquista da Copa Mundial. Muito obrigado, doutor Ives, pela entrevista concedida aqui em Olambra, município perto de Jaguariúna. Ótimo. Aqui, Rogério terminando a entrevista para o Torcida Paulista de Olambra, São Paulo.